Há um tempo atrás, eu fui chamada para ser madrinha de uma criança. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei na hora. Comprei todo o enxoval, comprei tudo o que eu podia, ajudei com tudo o que eu podia. E depois de alguns meses, os pais chegaram em mim e cancelaram o apadrinhamento. Eu fui criada praticamente com todos os meus primos, porém eu tenho uma prima e ela sempre foi a minha preferida. Tanto que a gente sempre foi inseparável, como irmãs mesmo. Até que crescemos, nos casamos e recentemente essa minha prima, ela engravidou. Foi uma festa na família, todo mundo ficou extremamente feliz. Até que ela chegou em mim e deu a melhor notícia que eu poderia receber. Ela perguntou se eu e o meu marido aceitávamos ser os padrinhos do bebê. E, gente, claro, sem pensar duas vezes, eu já respondi que sim na mesma hora. O meu marido também ficou muito feliz e desde já começamos a correr atrás dos preparativos. E assim, eu tava tão animada, gente, tão animada que eu queria muito participar de tudo. Então eu cheguei na minha prima e perguntei pra ela se eu poderia dar todo o enxoval, berço, tudo, tipo banheira, carrinho, tudo. E ela super aceitou. Então marcamos, né? Marquei o dia com ela, passei na casa dela, busquei ela e fomos até as lojas. E sim, gente, eu fiz questão de comprar tudo do bom e do melhor. Parte 2. Enfim, eu montei o quartinho dele inteiro. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. A minha prima, ela chorava igual criança quando ela viu tudo pronto. Nossa, mas ela me agradeceu tanto, mas tanto. E a minha felicidade era de ver a gratidão nos olhos dela. Beleza, se passaram uns 4 meses. E nesse tempo, né, nesses 4 meses, toda vez que eu via alguma coisa de neném, eu parava e eu comprava. Inclusive, roupinha era o que o bebê mais tinha, de tanto que eu comprava. Até que um certo dia, quando minha prima estava de 8 meses, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo. Então eu falei pra ela que se ela quisesse eu ia, né, até a casa dela, mas ela não quis. Ela disse que preferia falar por celular mesmo. Foi então que ela começou a dizer que ela era muito grata por tudo que eu tinha feito por ela, pelo bebê. Porém, ela estava cancelando o apadrinhamento. Ela disse que o marido dela queria muito que os primos dele fossem, então por isso ela estava tirando de mim e dando para esse casal. Gente, eu fiquei totalmente sem reação. Sem reação mesmo. Eu não sei. Eu não sabia o que responder para ela de volta. Eu comecei a chorar igual uma louca. Na hora, a minha única reação foi correr para casa da minha mãe e contar para minha mãe o que tinha acontecido. E quando eu contei para minha mãe, nossa, minha mãe ficou louca de raiva. Parte 3. Então a minha mãe ligou para minha prima para tentar entender o que estava acontecendo, se estava acontecendo, né, alguma coisa. E a minha prima respondeu que não estava acontecendo nada. E ela disse que o filho era dela e que ela escolhia quem ela queria. Errada não tá. A minha mãe ficou assim tão sentida que minha mãe desligou na cara dela e bloqueou ela. Mas como a minha mãe também não é fácil, ela vai e me coloca no grupo da família contando o que aconteceu. Ela começou a dizer: depois que a minha filha deu de tudo, você vai e descarta minha filha. Pra quê? Minha prima começou a me xingar minha mãe de tudo quanto é nome. A minha tia, mãe dessa minha prima, também começou a me xingar, começou a xingar minha mãe, elas começaram a brigar. Tava assim, se tornando uma briga tão feia que eu, falei: mãe, deixa pra lá, por favor. Beleza, saí do grupo da família, bloqueei quem eu tinha que bloquear e vida que segue. Até que alguns meses atrás, o bebê nasceu, eu não fui ver. Fiquei um pouco triste porque eu acompanhei um pouco a gravidez. E sabe o que é pior? O outro casal que ela colocou como padrinho da criança nem no hospital foi ver. Para vocês terem noção, eles não conhecem ainda a criança. Só que eu queria muito entender o porquê que ela fez isso. Eu só queria uma explicação. Eu não quero nada de volta, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Tudo que eu dei de coração, eu dei com muito amor. Amor por ela, amor pela criança. A única coisa que eu queria era uma explicação, eu só queria entender o porquê.
Porém, eu sei que eu nunca vou ter explicação e tá tudo bem também. A única coisa que eu quero no momento é distância, porque a pior pessoa no mundo que existe é a pessoa que não tem gratidão pelas outras. E é isso, e eu também desejo demais, do fundo do meu coração, muita, muita, muita saúde para essa criança. E mesmo longe, distante, eu criei um amor muito grande por ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu não tenho com quem desabafar, então eu tô fazendo esse vídeo em forma de desabafo mesmo. Depois de 2 anos, eu descobri que o meu irmãozinho é filho do meu noivo. Eu sou filha única e eu sempre fui muito mais apegada com o meu pai do que com a minha mãe. Mas infelizmente, quando eu completei 18 anos, mataram o meu pai. E ali eu me vi completamente sem chão, o meu mundo desabou, o meu mundo acabou, tiraram a pessoa mais importante que eu tinha na minha vida. Mas depois da morte do meu pai, conforme o tempo foi passando, eu comecei a me aproximar muito da minha mãe e ela de mim. Pra falar a verdade, nós viramos melhores amigas, sabe? A minha mãe, ela é muito nova, ela me teve com 15 anos. Então, assim, toda vez que a gente sai junto pra algum rolê ou pra algum lugar, o pessoal nunca acredita que ela é minha mãe. Isso é muito legal. E eu sempre amei tudo isso, então eu amava sair de rolê com a minha mãe. Até que um certo dia, minha mãe chamou uns amigos dela pra beber lá em casa. Eu acho que tinha, assim, uns 7 homens, tinha as amigas também da minha mãe, e no meio desses homens tinha um novinho lá que ele me chamou muito a atenção. E ele também gostou de mim. Então, o que aconteceu? Começamos a trocar olhares até que ele me chamou no Facebook. Ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha gostado muito de mim e a partir dali não paramos mais de conversar. Parte 2. E nesse mesmo dia que o pessoal estava em casa, assim que eles foram embora, eu toda feliz chamei minha mãe e mostrei para minha mãe a minha conversa com aquele menino. Só que ali a minha mãe fechou a cara na hora, olhou para mim e disse que ela não queria que eu saísse com ele porque ele não prestava. Como ela estava bêbada, eu acabei não dando moral porque ela estava falando e fomos dormir. No dia seguinte, minha mãe veio perguntar pra mim se eu ainda estava conversando com aquele menino e eu respondi que sim. Então, novamente, ela olhou pra mim e disse que não queria eu com ele porque ele não prestava. Então, eu olhei pra cara da minha mãe e falei pra minha mãe, de boa, mãe, eu também não tô procurando nada sério mesmo, então tá tranquilo. Só que quando eu respondi isso, ela simplesmente surtou. Tipo, começou a gritar, dizendo que me proibia de sair com ele, que se ela soubesse que eu tava saindo com ele, ela ia me bater. Brigamos feio, peguei minha moto e saí de casa, fui pra casa de uma amiga. Até que de noite, a minha mãe me mandou uma mensagem pedindo desculpas e pedindo pra eu voltar pra casa. Então eu voltei e depois desse dia, gente, nunca mais nós tocamos no assunto daquele menino. Porém, como a minha mãe ela era contra, eu comecei a ficar escondido com aquele menino. Eu fiquei escondido com ele, acho que por volta de uns 4 meses mais ou menos. Até que um certo dia, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E assim, gente, com direito à aliança e tudo. Só que assim que eu fui contar pra minha mãe, ela entrou em completo estado de choque. Parte 3. Então, como eu estava dizendo, quando eu fui contar pra minha mãe, ela entrou em completo estado de choque. Então ali eu aproveitei e já contei a verdade. Eu falei pra ela que a gente tava ficando escondido, já fazia uns 4 meses. E quando eu falei isso pra ela, gente, o olho dela encheu de lágrimas. E depois que eu contei, que eu percebi, né, que os olhos dela encheram de lágrimas, ela foi tomar um banho e ficou lá no banheiro por um bom tempo. E depois disso, eu percebi que minha mãe ficou estranha comigo durante uns 10 dias. Até que um certo dia eu cansei de toda essa situação, cheguei nela e perguntei pra ela, porque eu queria entender o porquê que ela implicava tanto com o meu namorado. E ela só respondeu que era porque ele não prestava e que ela conhecia e que ela sabia que ele poderia me magoar. Então ali eu dei um beijo nela, abracei ela e falei pra ela, mãe, fica tranquila que eu sei me defender. E saí pra trabalhar. E desde então paramos de tocar no assunto do meu namorado.
Até que se passaram 3 meses e minha mãe descobriu que ela estava grávida. Ela chegou até a entrar em depressão, gente, quando ela descobriu, porque ela não queria. Ela não comia, ela não bebia, ela só chorava e ficava deitada. E eu a todo momento do lado dela. Só que tinha um detalhe, toda vez que eu perguntava pra ela quem era o pai, porque a gente precisava saber pra contar, né? Ela dizia que tinha dúvidas e que ela não tinha certeza sobre quem era o pai. Eu até insisti pra gente ir atrás, fazer teste, mas ela não quis. Ela falou pra mim que ela decidiu que ela ia criar sozinha. Até que com 6 meses, ela melhorou e começou a aceitar melhor a gravidez. Até que o meu irmãozinho nasceu e foi ali que as nossas vidas mudaram. Gente, ele era tão lindo. Ele com certeza veio pra trazer felicidades. E eu a todo momento do lado da minha mãe, ajudando em tudo. Até que se passaram 2 anos e assim, gente, o meu irmão, ele parecia o meu filho de tão apegado que ele era em mim. E tava indo assim tudo muito bem, até o dia que nós fomos pra igreja. E nessa igreja tinha uma missionária de fora e essa missionária fez uma revelação pra minha mãe. Ela olhou pra minha mãe e disse assim: existe um segredo dentro de você que está destruindo sua alma. Mas hoje Deus tá te dando uma chance de recomeçar. Abra o seu coração e deixa Deus trabalhar. A minha mãe, gente, ela chorou tanto, mas tanto que ela chegou a sentar no chão de tanto que ela chorava. O culto acabou e fomos embora. Chegando em casa, ela chamou o meu noivo e disse que a gente precisava conversar. Sentamos ali na mesa para escutar o que ela queria falar. Detalhe, gente, eu ia me casar depois de 7 meses, tá? Então ali, ela olhou para mim e disse assim: filha, me perdoe, mas eu preciso te contar uma verdade. E ali ela contou. Ela olhou pra mim e disse: o seu irmão é filho do seu noivo. Eu simplesmente travei. Eu não consegui aceitar, eu não consegui entender. Parte 4. Então ali ela começou a contar que ela também ficava escondido com ele e que ninguém sabia. Então por conta disso, ela não queria que eu ficasse, mas ela também não queria contar a verdade. Mas como eu também estava ficando escondido com ele, a minha mãe nem desconfiava. Ou seja, ele estava ficando comigo e com a minha mãe, sem a gente saber. Porém, quando ele assumiu o namoro comigo, eles pararam de ficar. Obviamente, eles brigaram muito feio, porque minha mãe não acreditou naquilo. Só que dias depois que eu assumi o namoro e que eles pararam de ficar, a minha mãe descobriu que estava grávida. Só que ela também preferiu não contar pra ele, com medo de atrapalhar a minha relação. O meu noivo, ele chorou bastante, gente. Bastante mesmo. Ele chorava assim, ele pedia perdão, ele falava: eu mudei, me perdoa, eu errei. Eu sei que eu errei, mas eu tô mudando, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele disse que nos últimos tempos ele tava fazendo de tudo pra acertar. Só que eu não consegui, gente. Não dava pra manter e eu acabei terminando com ele. Mas resumindo, ele assumiu a criança. Tanto que hoje ele faz o papel dele assim, perfeitamente. Hoje minha mãe tá super bem. Ela, graças a Deus, encontrou uma pessoa incrível. Tá namorando, tá super feliz. Eu e minha mãe também estamos muito bem. A nossa relação tá muito bem. Não quero que mude isso. E vida que segue, né, gente? Eu não vou mentir. Eu ainda tô muito destruída por dentro. Afinal, eu ia me casar, né, gente? Eu amava ele. E do nada me jogaram um balde de água fria. Mas é isso. Um dia passa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!